Hoje, uma autogestão para funcionar, ou qualquer plano de saúde aí do mercado lucrativo, um plano de saúde para funcionar, ele forma sua rede credenciada. Ele forma sua rede credenciada como? Verificando o perfil dos seus beneficiários. O que sua população assistida precisa, qual a distribuição dessa população, qual a faixa etária dessa população, qual o sexo dessa população, quais são, vendo faixa etária, quais são as mulheres aí em idade ativa que podem engravidar. Então, você faz uma rede credenciada com especialistas para atender aquela sua necessidade. O credenciamento universal nada mais é do que o beneficiário pode procurar qualquer médico e eu pago por isso. Aí vamos falar da quantidade de médicos no país, né? Se esse projeto passa. E qual é a realidade hoje no país? Hoje, 13 mil médicos por ano são inseridos no mercado de trabalho. Temos 320 mil médicos ativos. Só não falando em quantidade, porque quantidade já é demais, a distribuição desses médicos no país. É muito irregular. Muito. Concentrados nas capitais e nas regiões onde você tem uma maior população de planos de saúde. Maior poder aquisitivo. Enquanto o interior, a gente fica sem opção de atendimento. Além disso, dessa má distribuição dos médicos no país, a gente vai falar de qualidade. Desses 13 mil médicos que saem, que aí a gente lendo levantamentos da própria Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina, que mais de 50% desses médicos que são inseridos no mercado de trabalho saem da faculdade para clinicar sem qualquer residência médica. E aí é uma baixa qualificação desses médicos. Aí eu não estou falando de todos, eu estou falando de mais de 50%, que é uma parte preocupante, é uma parte substancial desses médicos e nos preocupa como gestora de planos de saúde. O que eu busco? Uma melhor qualidade no atendimento ao meu beneficiário. Se eu busco isso, eu vou ter total rigor na formação da minha rede credenciada. E não pode ser um projeto de lei definindo que o meu beneficiário pode utilizar o que ele quiser e quem paga a conta sou eu. Que no final, quem paga a conta? O beneficiário. O programa Cidadania está discutindo aqui sobre as deliberações do 6º Fórum Jurídico Nacional da Unidas, que é a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde Suplementar. Nós temos a participação da presidente da Unidas, doutora Marília L. Barbosa, e também do consultor jurídico da CACI, que é o doutor Luiz Fernando Moreira. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas você já sabe, se quiser mandar temas, sugestões para que sejam abordados aqui no programa Cidadania, você pode se utilizar do e-mail que está aí na sua tela, o entrevistas@senado.gov.br. A gente volta já já. Saúde suplementar é o tema em debate aqui no programa Cidadania hoje, que tem a presença da presidente da Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde Suplementar, doutora Marília L. Barbosa, e também do doutor Luiz Fernando Moreira. Ele é consultor jurídico da CACI, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. No bloco anterior, nós tínhamos visto alguns casos, doutor Fernando, de dificuldades do setor de autogestão em saúde suplementar com o judiciário. Parece que ainda há mais o que falar. Quais são as principais, os casos mais emblemáticos assim, que vocês têm enfrentado e que precisa de uma outra regulamentação e tratamento? A questão básica é a desenfreada concessão de liminares. Né? Uma indústria de liminares. Indústria de liminares. Então, independentemente do problema a ser avaliado, os juízes eles se comportam da seguinte razão. Basta ter um laudo de um médico assistente do paciente indicando um determinado tratamento, mesmo que esse tratamento não esteja previsto no contrato, no regulamento do plano, mesmo que esse paciente não pague por isso, o juiz autoriza, sob argumento de que a vida não tem preço. Só que tem custo.
Não é? Então, o que nós colocamos nesse seminário? A necessidade do juiz ter um pouco mais de cautela em relação a esses pedidos. Que ele ouça primeiro a outra parte, que ele determine, por exemplo, que a operadora seja ouvida, que se manifeste em 24 horas, por exemplo, não é? Para que ela dê a sua opinião a respeito disso, para que ela levante a sua posição em relação a esse assunto, para que ela, inclusive, apresente um outro laudo que venha contestar aquela posição do médico assistente. Isso está levando o quê? A uma questão de desembolso extraordinário de recursos financeiros, que não estavam previstos no cálculo atuarial que foi feito para fixar o valor da mensalidade ou da contraprestação, da contribuição mensal. Você podia dar assim, alguns exemplos em que pudesse perceber? Nós temos problemas seríssimos em relação a alguns prestadores de serviço. Eu cito um com relação à questão de pessoas que apresentam obesidade. Né? Pessoas que, na verdade, não são obesos mórbidos, ou seja, aqueles que necessitam de realizar cirurgias bariátricas para redução do estômago, mas são pessoas que têm um índice de massa corporal que é recomendado que faça uma dieta, por exemplo. Que ela poderia ser assistida, essa pessoa poderia ser assistida por nutricionista, por um clínico geral. E aí o que acontece? Essas pessoas são orientadas, inclusive, a buscar atendimento, por exemplo, em spas. Né, que está claramente previsto nos regulamentos que não há cobertura. Então, os juízes concedem essas liminares, as pessoas vão se internar em um verdadeiro local paradisíaco, né, numa praia, na Bahia, né, com coqueiros, vegetais. Com direito, inclusive, acompanhante. Tem casos absurdos de pacientes que se sentiram sozinhos e acabaram solicitando ao juiz que autorizasse a presença, por exemplo, da esposa, que a acompanhasse. Então, virou um hotel. As operadoras, eu brinco muito, dizendo que as operadoras de plano de saúde passaram a ser operadoras de turismo, porque nós oferecemos passagens, nós somos obrigados a dar passagem para a pessoa deslocar para fazer tratamento, a pessoa contrata um plano no Rio Grande do Norte e tem um problema de saúde que quer se tratar em São Paulo. E o Poder Judiciário tem autorizado que a operadora compre a passagem, que às vezes hospede essa pessoa, que pague o táxi e a alimentação. Quer dizer, coisas que não estavam previstas no contrato. E nesse caso do SPA, que é emblemático, né, nós vemos assim, uma verdadeira indústria que se formou, né, onde o médico indica aquele estabelecimento e certamente ganha desse estabelecimento algum tipo de remuneração para indicar esse estabelecimento. Então, isso precisa acabar, porque o plano de assistência à saúde ele foi feito para dar assistência à saúde suplementar. O cidadão, quando optou em ter um plano de saúde suplementar, é porque o sistema público era ineficiente, não atendia a sua necessidade, mas ele não deixou de ser cidadão. Se ele precisa ter um tratamento que não está coberto pelo plano de assistência à saúde, ele pode sim se utilizar do SUS. Ele paga para isso, os impostos são recolhidos para isso. Então essa é a nossa posição.